Bom dia a todos, um salve à fraternidade. Hoje eu trago uma pequena análise sobre atitudes e expectativa, né? Quer dizer, bom para a atitude, lamentável para a expectativa, mas enfim, vai ser uma pequena análise, né? Eu sempre me questiono e sempre me questionei, desde que eu me entendo por gente, o porquê é tão fácil a gente se deixar levar pelas expectativas, né? Então, de fato, realmente, é muito mais fácil a gente criar uma expectativa ou se manter na expectativa, ou melhor dizendo, de certa forma, é lamentável viver na zona de conforto ou na espera de que algo vai acontecer da forma e da maneira que a gente quer, né? Claro que não é errado a gente, entre aspas, sentir um pouquinho de nada, seja de ansiedade ou aquela expectativa que nós sabe de que vai, será que não vai dar certo? Só que nem todos agem com, vamos dizer assim, com bom senso e maturidade. Aqui não é um julgamento, é uma análise, é uma troca de mensagem para quem tiver paciência de ouvir, quem sabe eu ajudo alguém ou não, né? Eu não posso interpretar pelos outros, mas posso interpretar por mim e tentar tirar um bom proveito disso, dando uma dica, né? Que talvez seja bom para uns, pior para outros, horrível para uns e tanto faz para alguns. Enfim, mas qual é a diferença da expectativa para a atitude? Se a gente vê, nós, e eu já estive aí nesse poço da expectativa, eu já tive muito tempo. Então eu tenho que falar também dos meus erros, né? Dos meus defeitos. Eu era uma pessoa que vivia muito, né, na expectativa, seja na área da escola, do trabalho, né? Eu não posso falar em termos de relacionamento, porque quando eu vim fazer essa minha trajetória de experiência de relacionamento, né, conjugal junto com minha companheira, Silvana, eu já era bem assim, eu tinha minhas experiências, mas não de convívio, mas de, assim, experiências alheias, e eu fui adquirindo e tendo também a minha ética nutrida da minha forma, né, do meu bom senso e minha resignação, que ajudou bastante. Então, eu não criei muita expectativa no sentido, vai dar isso, vai dar aquilo, não. Eu sempre fui uma pessoa bem pé no chão em termos de relacionamento, eu sempre fui bem pé no chão, vendo os dois lados da moeda, tanto positivo como negativo. E graças a Deus está dando mais um positivo. Mas enfim, em outras áreas eu era uma pessoa muito expectativa, né? Principalmente quando chega essa época, né? A gente tá praticamente o ano já tá dando tchau aí, tá indo embora, né? A gente vai entrar no ano 2026, né? Aí é sobre a regência do pai, na energia bem específica, um novo ciclo se inicia, né? De trajetória, tanto em bioenergia para todos, né? E para quem não gosta de falar energia, essas coisas, para boa sorte, né? Mas enfim, e aí eu fico pensando, o ser humano, o que é que o ser humano é? O ser humano, ele muitas das vezes, ele vive muito por euforia, adrenalina, cortisol, enfim. E para quase tudo ele cria uma expectativa. Nós criamos uma expectativa, né? A gente espera muito do outro, dos familiares, ou da pessoa, do relacionamento, enfim. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente não tem atitude, né? E fica na zona de conforto. E o que isso tem a ver com virada de ano? O que isso tem a ver, no meu ponto de vista, quase tudo. Porque, vamos lá, vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho uma vontade, um exemplo, né? De começar a falar, de abrir um comércio, vamos dizer assim, né? Começa aí, frutas ou enfim. Entretanto, eu tenho aquela vontade, né? Eu tenho aquela expectativa de fazer esse trabalho, de tentar esse projeto aí. Só que aí eu sempre fico o quê? Na expectativa de alguém me apoiar, de alguém me dar uma força ali, de alguém me sugerir, ou seja, e dificilmente eu tenho atitude. Eu posso até argumentar, conversar sobre isso com alguém e no meu ver, no meu entendimento eu estou tendo atitude já, não, e às vezes não é. A atitude é muito diferente disso. Porque a atitude, ela tira nós da zona de conforto. Ou seja, independente se vai ou não dar certo, eu tenho que ter atitude, eu tenho que arriscar. Se eu faço lá, se der, bom, maravilha, vai levando a vida. E se não der, infelizmente, a frustração ou o desânimo por não ter dado o projeto de ser comerciante, então, ali eu paro. Entendeu? Ali eu já não vou assim, eu não vou criar inclusões com os que estão em volta de mim. Porque muitas das vezes, querendo ou não querendo,
não é que a gente necessite da aprovação dos outros, mas é bom quando a gente tem uma concordância, um apoio, seja de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um marido, enfim, a gente tem aquele projeto ali, a não ser que você tenha a competência, a não ser que, entre aspas, eu tivesse esse meu exemplo, a competência de abrir um comércio e arcar com as consequências, se der certo ou não der, mas eu estou ali, é eu, né? Mas no momento em que eu, vamos dizer assim, eu posso abrir o comércio, mas de alguma forma, se o sapato apertar, eu vou necessitar da força do meu irmão, do meu pai ou da minha mãe, aí já é complicado, porque muitas das vezes eu não sei se eles estão concordando com esse meu projeto, né? Isso foi só uma deixa aí para servir para o mundo aí, para algumas pessoas que gostam de fazer suas coisas do seu comércio. E eu respeito muito, né? Cada um tem seu ponto de vista e sabe o que é melhor para si. Mas enfim, e levando em outras considerações, o porquê a atitude ela tira nós da zona de conforto? Mas é muito simples, porque muitas das vezes a gente diz assim, vamos dar um exemplo. Digamos que a pessoa já trabalha num supermercado ali, operador de caixa, beleza? Tá ali, só que a pessoa tem um intuito, né? Vamos dizer assim, eu quero estudar, eu quero trabalhar para ser um psicanalista, para ser um psicólogo, né? E ir para outra área da medicina. Entretanto, eu tô bem aqui, por exemplo, é a zona de conforto, eu tô estabilizado aqui, tenho meu trabalho certo, tenho minha casa, tenho meu canto, beleza, mas eu queria melhorar, eu queria progredir, sim. Devo ou não devo? E aí começa, né? Porque é onde deve usar a atitude, ela anda de mão dada com bom senso e resiliência. A expectativa, ela anda de mão dada com euforia e pretensão. Essa é a diferença. Então, tipo assim, o que uma pessoa nesse intuito, nessa visão que eu estou querendo trazer, explanar aqui, deve fazer? Primeiramente, ela deve fazer uns cálculos, automaticamente se preparar no máximo um ano, estourando ali um ano, se preparando, economizando, para ver se tem como ela dar esse impulso, essa atitude que coloca nós para frente, se ela pode fazer esse curso para psicologia, por exemplo. Então ela vai ter que se preparar, fazer ali uma economia e saber separar, entre aspas, as contas e as coisas humanas por aí, as contas, enfim. E ter essa atitude que pode levar a críticas de alguns, elogio de outros, mas o importante não é nem a crítica e nem o elogio, é como você se sente perante as suas atitudes. Porque se você começar com fogo de paz e depois parar, o negócio fica feio. E outra, é ter uma renúncia, né? A palavra certa também, que poderia se encaixar nessa parte, nessa reflexão, seria a renúncia. Porque muitas das vezes você pode desistir de um certo trabalho seu, ou dentro das suas possibilidades, tentar continuar trabalhando e focar no estudo que você queira se melhorar, para garantir um futuro melhor, entre aspas, né? Então, tipo assim, muitas das vezes a gente requer deixar algo não para trás, mas deixar ali de lado, não abandonar, não dar as costas, mas deixar ali de lado e tentar seguir um impulso, um rumo que você acha ou que nós sentimos que vai dar certo, né? E outra, ter a maturidade necessária de saber que se der errado, alguma coisa atrapalhar no caminho, algum imprevisto, alguma doença, alguma coisa, ter ali a resiliência de não se fazer de vítima, não jogar a culpa nos outros e saber separar também as pedras que estão no caminho, seja colocada por nós mesmos ou colocada pelo outro, que muitas das vezes o projeto não deu certo porque você ou seja homem ou mulher, ficou falando, por isso que deu errado, não. E muitas das vezes o erro foi de usar a lei das pessoas em volta ou de você mesmo, né? Que às vezes deposita a fé, deposita a crença, a vontade, a firmeza, cria expectativa nos outros e não a confiança em si, né? Então isso vale muito no decorrer da nossa vida em vários ângulos, aí, como eu falei, tanto para quem estuda na área da escola, para quem trabalha na área do trabalho, relacionamento familiar ou relacionamento amoroso. E o que isso tem a ver com a virada do ano? Simples, que se eu sou uma pessoa e não tem vergonha na cara, vive de pretensão, vive de conveniência, faz porque os outros fazem, compra porque os outros pedem, ou porque os outros compram, ou vivo pela aparência alheia e não sou autêntico comigo mesmo, eu trago, o ano vai entrar e vai ser a mesma coisa de sempre, vai ser a mesma queda, vai ser a mesma, não vai ter mudança na pessoa, você não vai ter uma modificação, uma evolução no seu habitat emocional ou racional, né? Então, para esse ano que vai começar,
assim como qualquer outro ano, qualquer outro círculo, né, vai sempre recomeçar. As pessoas estão muito estagnadas, apadronizadas, ou seja, as pessoas estão muito, não todas, mas a maioria, infelizmente, muito robotizadas, né? A gente vê isso a conversar com as pessoas, não é uma crítica, cada um é feliz do jeito que é, cada um tem sua paz de espírito, tá ok. Mas a gente, assim, eu pelo menos noto que quando eu converso com algumas pessoas, não é que eu quero incomodar, nem ser melhor do que ninguém, não, mas a gente nota que as pessoas estão tão trancadas naquele mundo, sabe quando você tenta explanar uma argumentação que mesmo dentro da visão da pessoa, a pessoa parece que não se abre, não se fecha, sabe? É tipo, é complicado, porque a gente vê, se nós não tiver, por exemplo, se eu não tiver algumas mudanças e determinar mesmo, nem que me doa ou que incomode os outros ou não, ou se vai se sentir bem ou não, eu tenho que mudar primeiramente por mim, ter atitude. Senão a gente fica muito na vontade e desejo. E vontade e desejo é como você está num barco, né? Hora você tem desejo, vai para o lado direito. Hora você tem vontade, vai para o lado esquerdo. Mas quase ninguém tem atitude. E a atitude, ela te põe para frente, ela te dá um impulso. Mesmo que você tropece, não é algum erro que pode dar, mas você está indo para frente. E muitas das vezes a gente tem que usar a renúncia. É aí que, em alguns casos específicos, é necessário. Por exemplo, a renúncia, ela, como eu falei, não é dar as costas a algo, a alguém que você gosta, querido, no sentido de familiar, ou amizade, ou trabalho, não. É você ter ali uma abstinência de si mesmo e aquele controle emocional, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem específico, bem assim, bem normal mesmo, bem povão, né? A minha companheira quis, né, a gente tá aqui com os familiares dela, são gente boa, pessoas bacanas, simpáticas, como todo mundo tem seus altos e baixos, né? Cada um com suas qualidades, seus defeitos também, enfim, como eu. Mas, veja só, eu poderia não ter feito renúncia. E vamos dizer assim, não, eu quero um exemplo, bem pequeno. Eu não vou ficar com a minha família. Você quer ir, você vai. E eu vou ficar aqui com a minha família, com meu pai, com meus irmãos, aqui. Obviamente que se eu sou o companheiro dela, né? Não é que onde um tem que estar, o outro tem que estar ali junto, um se apunhar o chiclete, não desgrudando. Não. Mas o que eu estou querendo dizer, muitas das vezes acontecem em certos casais por aí afora pequenas discussões desnecessárias por conta de apegos, ou de desânimo, ou de expectativa, né? E existe aquela, né? Existem vários tipos de níveis onde a renúncia não é deixar para trás, é ter a maturidade, né? Que agora, a partir de agora, a sua vida é com ele, ou a sua vida é com ela. Tem que ter uma união aí fraterna nesse sentido. Senão, infelizmente, acaba um criando expectativa do outro, né? Querendo que o outro seja do jeito que a pessoa quer, sem respeitar o tempo da pessoa. E claro, tem que saber separar também as diferenças das virtudes e das qualidades, né? É um tipo de assunto que só quem quer se melhorar tem paciência de ouvir. E só quem quer ter uma transformação interna para externa começa a trabalhar nisso, porque no começo não é fácil não, né? Muitas das vezes você é visto mal, é interpretado de mal forma, né? Aí é muito mais fácil para quem realmente começa a se melhorar, para o ano que vai entrar, 2026, querendo ter atitude, alguma mudança, não radical, mas uma mudança normal. Comece com pequenos detalhes. Comece no trabalho, ou no relacionamento amoroso, ou na sua vida, na sua integridade pessoal. Comece isso para ver se vai se melhorar. Tente se aprofundar em outros aspectos, outros estudos. Não fique repetindo ano após ano a mesma coisa, né? Que é o dia a dia, o banal da sociedade robótica, escravizada pelo grande sistema por aí, né? Tipo assim, infelizmente a vida é só correria, é só trabalho, é coisa e tudo. E muitas das vezes a gente deixa de viver, né? A gente sobrevive para a própria vida, mas não está vivendo. Eis aí a diferença, né? Da atitude e da expectativa, né? Enquanto está ali em certas épocas do ano, tá todo mundo feliz, tem festa, tem isso, tem aquilo que eu gosto, aquilo que eu crio, aquilo que eu faço. Mas depois disso eu passo o ano todo indo para o trabalho quase à força, quase a pulso, aperreado por conta, aperreado por isso, estressando daquilo, desânimo daquilo outro. E só em determinadas épocas, como robô, eu sou feliz. Nas outras épocas eu sou frustrado, um ser humano mal-humorado, desanimado, sabe? Exploda tudo e... Enfim, é complicado. E quando você tem atitude e resiliência, muitas vezes você faz o que é necessário, trabalha um pouco aquilo que é importante e faz renúncia no que tem que ser feito,
né? Independente da área e da lógica humana, né? E para não, essa foi praticamente a minha parte básica, né? Terrena, vamos dizer assim. E para aqueles que já se encontram mais despertos do que outros, não quer dizer que seja melhor ou inferior, mas muito mais desperto espiritualmente falando, vai ser um ano, assim, no meu ponto de vista, de muito aproveitamento. Vai ser um ano de não assim, vamos dizer assim, vai ter algumas oportunidades para quem busca, né, a oportunidade, né, para quem é aquele velho ditado do mestre, né, buscar e acharás. Então, tipo assim, vai ser um ano especificamente ótimo, no meu ponto de vista. Vai ter, assim, como todo ano tem, né, assim, certos acontecimentos que talvez abale aqui, talvez não abale ali, seja climáticos ou não, ocorrido pela sociedade mesmo, pelo coletivo, pelo psique do ser humano, né, onde a maioria se vê mais doente do que sã, né, e raros são sóbrios de consciência. Mas é isso aí, vai ser um ano especificamente bom, eu mesmo sinto isso, né? Talvez alguns acham que não vai mudar, vai ser a mesma coisa, a mesma frescura, a mesma porcaria, enfim, desculpa aí a expressão. Mas para quem estuda espiritualidade, ficar bem atento agora sobre o que nós pensamos, sobre o que nós idealizamos como verdade e realidade nutrida, né, em sentimentos e emoções, do nosso dia a dia, porque querendo ou não querendo, tem influências energéticas e espirituais, tem vários outros tipos de, vamos dizer assim, de influências, tanto boas como ruins, e infelizmente eu tenho que colocar dentro do dualismo, a maioria das coisas que a gente fala hoje em dia, né, que a gente está num planeta, infelizmente, ainda dual, né, mas tem que tomar cuidado, né, para quem acha que está um obsessivo, saber separar realmente se é uma obsessão ou não, se tem uma simbiose ali ou não, que muitas das vezes é nós que obsedeia lá o irmão, nos da sombra, não é eles que vêm perturbar nós, saber separar as energias negativas alheias, né, para não estar o tempo dizendo, tá fulano, tá botando olhar de mim, tá botando inveja, tá botando aquilo, e saber quando é nós mesmos que está atraindo ou procuramos fazer através de querendo ou inconsciente ou inconsciente sobre a parte da vaidade. Muitas vezes acontece isso. E por que eu estou puxando isso? Porque vai ser um ano, vai ser, ou vai estar aí, as pessoas vão sentir, aqueles que têm olhos para ver verão, é isso aí, vai aos poucos vão começar, a consciência dentro de cada um não se cala, né? Os tempos já chegaram faz tempo, então a pessoa sabe muito bem quando está no caminho certo e quando não está. Quando está sendo influenciado pelos outros e quando não está. Quando quer fazer para imitar alguém ou quando está sendo autêntico consigo mesmo. Então, essa foi minha explanagem, né? Eu estou finalizando aqui agora, meu ponto de vista, sempre com simplicidade e humildade, sobre expectativa e atitude, que são duas coisas bastante diferentes, né? Bom, então, um salve à fraternidade e um abraço a todos.